Isso aí, galera. E aí, tudo bem com vocês? Vamos lá, né, para mais um vídeo onde nós estaremos trabalhando um conteúdo de matemática, certo? Vamos lá? Deixa eu colocar na tela aqui a nossa atividade. Bem, galera, o nosso assunto, ele envolve dois conceitos da matemática, conceitos esses muito importantes, né? Como eu já disse até no vídeo anterior, que são os conceitos de perímetro e de área de uma figura geométrica plana. Bem, primeira coisa que a gente precisa rever, que é a ideia de perímetro. O perímetro, pessoal, ele é o contorno da figura, tá? No caso aqui, eu tenho um triângulo ABC. O perímetro seria a medida A mais a medida B mais a medida C. Eu tenho aqui o quadrado de lado L. O perímetro dele seria o contorno. Medida L, mais a medida L, mais a medida L, mais a medida L, que daria 4L. O retângulo está aqui abaixo representado, ele tem medidas A de comprimento e B de largura. Então, o perímetro seria A mais B mais B. Ou seja, 2A mais 2B. Tá certo? No caso, pessoal, do círculo, né? Eu tenho aqui a possibilidade de calcular o comprimento da sua circunferência. É o quê? É o seu perímetro. No caso, para a gente calcular o comprimento da circunferência, a gente usa uma fórmula, né? Como foram trabalhados nas aulas anteriores. Que é comprimento da circunferência igual a 2 vezes π vezes o raio. Agora, pessoal, hoje nós estamos tratando exclusivamente da ideia de área da figura. O perímetro, como eu disse, é o contorno da figura. E o que é a área? A área é a medida do seu espaço interno. O conceito mais básico de área seria quantas unidades quadradas cabe dentro dessa figura. Tá? Para isso, pessoal, nós temos fórmulas matemáticas. Veja bem, no caso do quadrado, a gente vai fazer o seguinte: lado vezes lado, né? Ou base vezes altura. Bem, se eu tenho a base é L e a altura também é L, lado vezes lado dá lado elevado ao quadrado. No caso do retângulo, base vezes altura também. A base é A e a altura é B, então seria A vezes B. E no caso do triângulo, professor? Bem, se você observar com atenção, tanto o quadrado quanto o retângulo são figuras que podem ser divididas ao meio. Se divididas ao meio, vão formar dois triângulos. Nesse caso, a gente usa justamente essa ideia para definir a fórmula da área do quadrado, do triângulo, perdão. É base vezes altura dividido por 2, porque o triângulo ele equivale à metade da área de um quadrado ou de um retângulo. Certo? Por isso, a fórmula, área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Continuando, pessoal. No caso do paralelogramo, se você olhar com bastante atenção, o paralelogramo é uma figura que tem lados opostos paralelos, né? Então, o lado de cima ele é paralelo ao lado de baixo e o da direita é paralelo ao lado da esquerda. Se você olhar com atenção, eu posso fazer um recorte de um triângulo aqui e esse recorte vai encaixar perfeitamente aqui do lado direito, formando o quê? Um retângulo. Então, nesse caso, a área do paralelogramo ela é calculada de forma análoga, ou seja, de forma igual ao cálculo do retângulo, ou seja, base vezes altura. A base aqui é representada pela letra A e a altura é representada pela letra H. Então, a área do paralelogramo
A vezes H, ou seja, base vezes altura. Nós podemos entender o seguinte, no paralelogramo, a gente calcula a área com base vezes altura, no retângulo, a gente também calcula a área com base vezes altura, no quadrado, a gente também calcula a área com base vezes altura, no triângulo, por sua vez, nós vamos fazer base vezes altura, porém dividido por 2, porque o triângulo ele equivale à metade de um quadrado ou de um retângulo, tá certo? Professor, e agora? Nós temos novas figuras, né, que já não são tão comuns. No caso aqui, pessoal, nós temos o losango, também conhecido como rombo, tá? Olhando com atenção, eu vou até pontilhar aqui para vocês poderem perceber com mais facilidade. O losango, pessoal, é essa figura aqui, ó. Ele tem, na minha divisão aqui, 4 triângulos. Quando eu pontilhei essa região externa, você observou que ficou parecido com um retângulo. Como que eu calculo a área de um retângulo? Base vezes altura. Base vezes altura. A base aqui ela é representada pela letra D, diagonal maior, e a altura ela é representada pelo Dzinho, ou D minúsculo de diagonal menor. Então, para calcular a área de um losango, a gente usa diagonal maior vezes diagonal menor, porém, dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque, observa bem, na minha projeção para formar um retângulo, eu tenho 8 triângulos, mas o meu losango só dá 4. Por isso, 4 é a metade de 8. Então, a área é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Tá certo? Próxima figura, pessoal. A gente tem aqui um trapézio. O trapézio, atualmente, ele não é uma figura muito popular, tá? Mas, em outros tempos, foi uma figura extremamente popular. Na época, por exemplo, das casas de 4 águas, onde a água corria em 4 direções diferentes, o trapézio ele era muito comum. O telhado de 4 águas ele é mais ou menos assim. Eu teria água escorrendo para o fundo da casa, para frente da casa, para o lado direito e para o lado esquerdo. Por isso, 4 águas, 4 quedas de água, né? No caso de um dia chuvoso. E aqui, pessoal, se você olhar com atenção, você vai ver a formação dessa figura. Que é um trapézio. Tá certo? Então, o trapézio, ele atualmente não é muito comum, porém já foi amplamente, né, utilizado. Professor, mas como que a gente calcula a área do trapézio? Bem, pessoal, a área do trapézio ela é calculada da seguinte maneira. Base maior, que é o lado de baixo. Primeiro, detalhe, como eu reconheço um trapézio? O paralelogramo tem dois pares de lados paralelos, tá? Assim como, claro, o retângulo e o quadrado. Porém, o retângulo e o quadrado, eles têm algumas peculiaridades. O retângulo tem 4 ângulos retos, o quadrado, além dos 4 ângulos retos, ele tem 4 lados com medidas iguais, tá? Mas, de toda forma, são 2 pares de lados paralelos em cada um deles. No trapézio, só tem um par de lados paralelos. Esse lado e esse aqui, se eles continuarem, eles vão se cruzar, formando um triângulo aqui, certo? E a gente usa base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Ok? Alguém poderia até perguntar, professor, mas por que usamos essa fórmula? Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente. É bem simples. É o seguinte, pensa comigo. Aqui eu tenho um trapézio. Professor, como é que eu reconheço que isso é um trapézio?
um par de lados paralelos e um par de lados concorrentes. Eu vou projetar aqui um outro trapézio semelhante ao primeiro, porém invertido. Eles vão formar que figura? Vão formar um retângulo. Note que aqui eu tenho a base maior do trapézio que eu já tinha, aqui eu tenho a base menor, e aqui, pessoal, eu tenho a altura. Pela fórmula da área do retângulo, eu tenho que fazer base vezes altura. A base do retângulo é a soma da base maior com a base menor. Então, fica Bzão mais Bzinho, vezes a altura, porque é base vezes altura. Porém, a minha figura é realmente somente a metade. Por isso, tudo dividido por 2. E daí eu tenho a fórmula base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Ok? E para a gente encerrar o círculo, né? E sua área, o seu espaço interno, a gente usa a fórmula π vezes raio ao quadrado, certo? Vamos lá, então. Note que no exercício 1, a gente tem um retângulo. No exercício 2, a gente tem 2 retângulos. A foto é um retângulo e o quadro é um outro retângulo. E no exercício 3, nós temos 2 figuras, o triângulo e o trapézio, certo? Esses exercícios formam a tarefa que fora passada para vocês. Vamos lá para o primeiro exercício, exercício de número 1. É o seguinte, pessoal. Newton precisa calcular a área do campo para saber o quanto de grama precisará comprar. Se o campo tem 110 metros de comprimento, 85, claro, metros de largura, a sua área é igual a... Bem, pessoal, como nós já dissemos, a área do retângulo é igual a base vezes a altura. Portanto, a área do retângulo é igual a base é o comprimento, 110, vezes a altura, é a largura, 85. Nesse caso, pessoal, como nós vamos proceder? Simplesmente efetuando 110 vezes 85, tá certo? A multiplicação, como todos vocês já sabem, ela é feita de baixo para cima, da direita para a esquerda, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 1 novamente, 5, mais 8 vezes 0, ela é da direita para a esquerda, eu multipliquei o 5, agora eu multiplico o 8. 8 vezes 0, 0, 8 vezes 1, 8, 8 vezes 1, 8. E eu somo as duas parcelas, 0, 5, 5 mais 8, 13, sobe 1, 8 mais 1, 9. Então, nós temos que a área do campo é de 9.350 metros quadrados, tá certo? E a nossa resposta é a letra B. Letra B, 9.350. Ok? É isso aí, galera. Vamos lá, né? Então, no caso aqui, se fosse para a gente responder, a resposta seria Milton precisará comprar 9.350 metros quadrados de grama. Para a gente poder continuar, pessoal, eu vou aqui apagando a lousa, né? O nosso quadro. Exercício de número 2. Vamos lá. Bem, o exercício número 2. Quando a mãe fez aniversário, o Ricardo ofereceu-lhe uma fotografia, uma moldura. A moldura, que está representada a seguir, é constituída por 4 cartões retangulares, todos geometricamente iguais. A área em centímetros quadrados da fotografia que está visível na moldura é... Bem, pessoal, primeira coisa, como eu disse para vocês, nós temos 2 figuras. Moldura, né? A figura representada pela moldura e a figura representada pela imagem. E o exercício quer saber, né, que é a fotografia. O exercício quer saber a área da fotografia. Primeiro, nós vamos calcular toda a área, toda a área.
Então, a área total é a área de toda a imagem. Ela é um retângulo, então nós vamos fazer base vezes altura. A base é 30 e a altura é 20. 30 vezes 20. Bem, isso aqui pode ser feito com um mecanismo bem simples. 3 vezes 2, 6. E eu abaixo os dois zeros dos fatores. 600 centímetros quadrados. Opa, já achamos a resposta. Calma, gente. Toda figura tem área de 600 centímetros quadrados. Eu quero a área apenas da fotografia, apenas dessa região que eu destaquei aqui. Para isso, pessoal, eu vou ter que tirar da área total a área da moldura. Primeiro, são 4 cartões iguais. Então, detalhe, eles são retangulares. Eu vou fazer área igual a 4 vezes, certo? 4 vezes, porque são 4 cartões. Agora, quem é a base e quem é a altura de cada cartão? É aí que está o detalhe, né? Primeira coisa que nós temos que perceber, pessoal. Na moldura, eu vou ter 20 centímetros de altura e 30 centímetros de comprimento. Isso quer dizer que essa região aqui, ó, que é o comprimento da moldura, de cada cartão da moldura, é de 20 centímetros. Se toda a medida a 30, isso quer dizer que esse pedaço, com mais esse pedaço, dá 10. Os dois juntos somam 10. Isso quer dizer que cada um tem uma medida de 5 centímetros. Então, eu tenho que cada cartão aqui é um retângulo de 20 por 5. Então, 4 vezes base vezes altura. Só que a base e a altura agora é a base e a altura do cartão, de cada cartão. Como disse para vocês anteriormente. Seria, então, 20 vezes 5. Área igual. 4 vezes 20 dá 80. 80 vezes 5. No caso, 80 vezes 5, pessoal, eu posso fazer simplesmente, né? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. Então, no caso, 400 centímetros quadrados é a minha área. Bem, isso quer dizer que a fotografia ela tem uma área de 600 menos 200 da moldura. 600 menos 400 da moldura é igual a 200 centímetros quadrados. Então, a nossa resposta aqui é a letra A, né? 200 centímetros quadrados. Ok? Então, deixa eu apagar toda essa escrita para a gente poder continuar. E claro, pessoal, como eu sempre digo a vocês, caso tenha necessidade, você que está assistindo o vídeo aí, numa determinada ocasião, dê uma pausa, ok? Vamos lá. E exercício de número 3 e também o último exercício, né? Faltou um trechinho aqui para a gente apagar. Pronto. Resolvido. Exercício de número 3. Determine a área de cada uma das figuras abaixo. Ou seja, quando o exercício fala para determinar a área de cada uma das figuras, é o espaço interno delas, né? Aqui na letra A nós temos um triângulo, e como eu disse para vocês, o triângulo ele é a metade do retângulo, portanto, área igual a base vezes a altura dividido por 2. E nesse caso nós teremos base 4, altura 3, dividido por 2. 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2 vai dar 6. Pessoal, como o exercício não falou qual é a unidade, né, se é metro, se é centímetro, se é quilômetro, nós vamos simplesmente anotar 6. 6
unidades de área, 6 UA, apenas 6, tá? A gente encerrar, pessoal, aqui nós temos na letra B um trapézio. A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura, tudo dividido por 2. Substituindo, então, aqui tem um detalhe, pessoal. A nossa base maior, ela está com uma divisão, tá? Se você observar com bastante atenção, você vai ver que daqui até aqui são 3 unidades, daqui até aqui são 10 unidades. Então, a nossa base maior é 13, tá? Base maior 13, mais base menor, a medida de cima, 7, vezes a altura, que está bem destacado aqui, 4, dividido por 2. Professor, o 5. Bem, o 5 é simplesmente, pessoal, a medida, né, da aresta lateral aqui do nosso trapézio, tá? E não vai fazer parte da nossa resolução. Nesse caso, o 5 torna-se um distrator. Lembrando, toda expressão numérica a gente resolve primeiro o quê? Primeiro o que está dentro dos parênteses, né? No caso, 3 mais 7. 3 mais 7, 20. Então, ficou 20 vezes 4, dividido por 2. 20 vezes 4, 80. 80 dividido por 2, 40. 40 unidades de área, ou apenas 40. Tá certo? É isso aí, galera. Mais uma atividade analisada no passo a passo. Ok? Então, tenham todos um ótimo dia.